Você sabe o que é psoríase? Não? Então fica ligadinho no Viva Bem de hoje que a gente tira a sua dúvida. E aqui ao meu lado, a dermatologista Sueli Carneiro. Sueli, é um prazer receber você no nosso programa, tudo bom? Tudo bem, como vai, Cíntia? Eu vou bem, obrigada. A primeira pergunta é: o que é psoríase? Então, psoríase é uma doença que compromete a pele, as articulações, alguns órgãos internos e que se caracteriza na pele por lesões vermelhas ou eritematosas, que são em placas e são distribuídas principalmente nos membros, no tronco, pode comprometer o couro cabeludo, as regiões genitais, as unhas podem apresentar alterações e nas articulações se caracteriza por dor e inchaço das juntas. E o que causa essa doença? É uma doença, os médicos falam multifatorial. Por quê? Porque ela tem um caráter genético, ela tem um caráter familiar e ela tem um caráter ambiental. Né? Algumas infecções podem despertar a doença, evidentemente em quem já tem uma tendência a ter a doença, alguns medicamentos, algumas situações estressantes e alguns traumas. Ao identificar esses sintomas que a senhora relatou há pouco, o que a pessoa deve fazer? Qual profissional ela deve procurar? Sim, é uma doença cutânea inicialmente, na esmagadora maioria das vezes. Então ela deve procurar um dermatologista. Uma vez feito esse diagnóstico, uma vez que é um diagnóstico fácil de fazer, não é complicado, não é difícil, não demanda exames especiais para fazer o diagnóstico. O exame da pele é capaz de fazer o diagnóstico na maioria dos pacientes. Então, raramente precisa de algum exame especial. Então, ela deve procurar um dermatologista e fazer o tratamento. A doença é crônica, não significa que a pessoa vai viver a vida inteira com a doença, mas ela precisa ser tratada. Então, o paciente precisa ser acompanhado 3, 4 vezes por ano, quando a doença está controlada, ou até todo mês, nos momentos em que a doença está mais exacerbada. E aí o dermatologista, neste acompanhamento, vai ver se o paciente precisa de um cardiologista, de um reumatologista, de um nutrologista ou de algum outro profissional. Falando em tratamento, como é que ele é feito? Ele é medicamentoso? O tratamento é sempre medicamentoso, associado a algumas mudanças de hábitos de vida. Se o paciente é alcoolista, ele precisa diminuir a ingesta de álcool. Se ele é tabagista, precisa abandonar o cigarro, porque tanto o cigarro quanto o álcool, eles atrapalham a resposta ao tratamento. Precisa fazer atividade física, porque a atividade física também faz parte do tratamento da doença, e algumas atividades lúdicas, uma vez que o estresse sempre ajuda a piorar a doença. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço essa chance de falar sobre a psoríase, que é uma doença que eu estou envolvida desde 1979, que considero assim, tenho um livro, já escrevi um livro, faço parte de vários grupos internacionais que cuidam da doença e é um prazer enorme poder falar e poder ajudar várias pessoas com psoríase. E até a próxima semana.